Boa noite a todos. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar a nossa reunião, eu quero passar um aviso, que é o seguinte: nós temos o nosso estudo mediúnico na quarta-feira. Aqui na quarta-feira, nossa reunião, o grupo é o grupo Clara e Francisco de Assis. Então, quem quiser também ver os vídeos no YouTube, é só procurar lá, grupo Clara e Francisco de Assis. Recomendar para os amigos, né, inscrever-se. Não vai ter muita amolação não, porque é um vídeo por quarta-feira. Então, a nossa reunião aqui com o Lauro, com a Ana, esse pessoal aqui são os colaboradores, e nós temos um estudo mediúnico que a gente se propõe a passar para vocês, a quem estiver interessado. Ele acontece antes da palestra aqui, às 7h15 a gente começa. E nós já resolvemos que, por causa da pandemia, a gente não começou no início do ano. Normalmente a gente começa em fevereiro, mas esse ano, né, como foi muito conturbado, a gente terminou o estudo do ano passado, e então agora a gente já terminou também o curso de passes. Então estão todos convidados a participar do estudo mediúnico. Não é necessário fazer inscrição, é só chegar aqui 7h15. Se chegar um pouquinho mais tarde não tem problema, nós não somos tão rígidos com horários. Chegar 7h30 e tal, eu não consigo, trabalho e tal, pode chegar a hora que conseguir chegar. Se quiser participar, é só chegar aqui e ir lá na sala número 4, que é onde acontecem os passes depois da palestra aqui. Chega, vai lá, a gente se reúne e a gente vai conversando sobre mediunidade. A gente tem um cronograma e a gente vai passando para quem for participar do estudo. Não tem idade, não tem nenhuma exigência anterior, não tem nada, tá? Então, quem quiser participar está convidado. Quarta-feira que vem a gente já vai começar a passar algumas orientações do que é o curso, como que é. E aí, na outra semana, a gente já começa o curso propriamente dito, tá? Então, vamos à nossa reunião, à nossa leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1. Não vim destruir a lei. O subtítulo é Cristo, item 3. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus,
são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Hoje quem vai trazer umas palavras para nós aqui é a Malu. Passo a palavra então a ela. Boa noite a todos. É um prazer muito grande voltar aqui depois de uma pandemia tão longa, né? Que separou tanta gente. E hoje eu vou falar a respeito de espiritualidade cotidiana. Por que esse tema? Eu estava procurando, eu fuço muito na internet, né? Estava fuçando lá e vi um seminário que o Haroldo Dutra Dias fez lá na Bahia sobre esse tema. Aí eu catei algumas coisas lá, né, do que ele falou, para que a gente possa refletir aqui. E para começar, a gente vai falar, então, como são os espíritos, como vivem. Nós somos espíritos encarnados, né? Estamos aqui na Terra. E os outros estão na espiritualidade. Então, lá no Livro dos Espíritos tem: que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nós que aqui estamos somos espíritos que, por enquanto, estamos encarnados. Até o dia do nosso desencarne, a gente volta para a espiritualidade. Na pergunta 87, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Não, né? Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo. Eu estou lendo inteiro assim, gente, para a gente não perder, porque isso é o Livro dos Espíritos, para a gente não perder o que foi colocado. Observando-vos sobre vós, muitos deles de contínuo do vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem perceberdes, pois os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, de acordo com o nível de evolução de cada um, com o nível de vibração que cada um tem, eles vão ter mais liberdade para ocupar outros espaços ou não. Ou então ficar só mais contidos aqui mesmo, orbitando em volta da Terra. Diariamente, mergulham na névoa carnal, quer dizer, reencarnam milhares de espíritos abençoados pela sublimidade do recomeço. Simultaneamente, milhares de outros abandonam o casulo físico, carregando as experiências que vivenciaram durante o trânsito orgânico. O que isso quer dizer? São espíritos ou encarnados aqui, que se desprendem e voltam para o mundo espiritual, ou que estão no mundo espiritual e voltam através do parto, né? Espíritos imortais que somos, a gente jornadeia em sucessivas experiências fisiológicas, saindo do primarismo de onde procedemos, no rumo da plenitude que nos está destinada. O que isso quer dizer? A gente foi criado simples e ignorante e passamos por todas as fases até chegar a sermos espíritos puros. Então, aí sai daquele primarismo, né? Que são os espíritos primários, aqueles espíritos mais parecidos com animais do que com seres humanos mesmo, até chegar a espíritos mais evoluídos. Impossível, porém, a gente fugir desse processo de crescimento que é imposto pelas soberanas leis da vida. As leis de Deus comandam tudo. E tudo nasce para se transformar, morrendo na forma e permanecendo na essência. Quer dizer, quando eu desencarno, eu perco esse corpo aqui de Maria Lúcia, Rimle, agora Quemura, porque eu casei com um japonês, né? Quando eu desencarno, eu perco esse corpo, ele fica aqui, e eu vou. E tudo aquilo que eu aprendi nesta vida ou em outras encarnações, vão comigo. Isso é perene. Todo o bem que eu já aprendi, fica comigo. Só que o mal também, né? Se a gente não trabalhar esse mal para convertê-lo em bem, ele nos acompanhará também. Aí, o Haroldo
começa lá falando a respeito das 3 revelações, né? Moisés a primeira, Jesus a segunda e o Espiritismo a terceira. Então ele diz assim: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Aí o Espiritismo também diz: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Na realidade, o Espiritismo, bem vivenciado, porque não adianta a gente só estudar, guardar tudo na cabeça e não agir como deve agir, né? O Espiritismo bem vivenciado, ele nada mais é do que a vivência do Evangelho. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica com detalhes. Quem quiser depois vai lá no primeiro capítulo e vê que ele explica qual que é o link, qual que é a ligação entre essas 3 revelações. Tanto a primeira, que foi Moisés, a segunda, Jesus, e a terceira, o Espiritismo. Por quê? Ele está explicando lá que todo o processo de crescimento da criatura criada por Deus já começa desde a infância. Desde a infância do Espírito, quando ele era primário ainda. E aí depois, conforme ele vai evoluindo, ele vai aprendendo coisas e vai evoluindo. Mas é difícil encontrar qualquer livro, até mesmo na Bíblia, que separe essas experiências e afastem a pessoa do seu cotidiano. Por exemplo, a gente vê lá Abraão, Moisés, Pedro, Paulo e todos os outros que aparecem no Evangelho, que aparecem na Bíblia, inclusive lá no Velho Testamento, né? Todos eles tiveram a vida mais comum possível. Ninguém precisou largar a sua vida, a sua prole. Por exemplo, Abraão tinha várias mulheres, tinha uma prole grande. Então, não precisava largar do seu cotidiano para poder falar das leis de Deus, falar das coisas que Deus quer que a gente aprenda. Na linguagem cheia de símbolos, né, que a Bíblia é uma linguagem com muitos símbolos, uma simbologia grande, Deus se intromete nos menores detalhes da vida cotidiana. Eu achei muito legal essa fala do Haroldo, que eu botei ela inteira. Ele se intromete em tudo. E que tipo de lição isso está querendo transmitir para a gente? Está querendo transmitir que as maiores lições que esses personagens da humanidade, né, nos dão é através das situações mais corriqueiras da vida. Aquela hora que os pescadores estão lá no mar, ficaram a noite inteira, no mar da Galileia, ficaram a noite inteira lá, jogando a rede nada, jogando a rede nada. Aí Jesus chegou logo cedo, eles já cansados, iam embora. Jesus falou: mas vocês já desistiram? Eles responderam: nós não pegamos nada. Ele falou: joga a rede do lado direito. Mas, Senhor, nós já colocamos, já jogamos. Joga a rede do lado direito. Quer dizer, a questão de você crer em alguma coisa numa simples tarefa de pescador. A confiança e fé de que Deus iria provê-los naquele dia em uma simples pescada, vamos dizer assim, né? Então, a questão é essa. O cotidiano está em nós e nós precisamos aproveitar o cotidiano. Ninguém é afastado do seu cotidiano, ninguém recebe uma dádiva de Deus, né, para poder trabalhar só na doutrina. Cada um tem que cuidar da sua vida. Por exemplo, o Levi continuou sendo fiscal e cobrador. O Pedro, o André, os outros que eram pescadores continuaram sendo pescadores. Cada um na sua lida. O Paulo continuou sendo tecelão, porque na infância, apesar de ter uma família rica, mas eles tinham isso. Eles ensinavam os filhos um ofício, porque se viesse tempos difíceis, o filho poderia trabalhar para se sustentar. Então, Paulo, quando foi lá para o deserto, ficou com Áquila e a Prisca lá durante 3 anos, estudando todos os pergaminhos que ele conseguiu a respeito das lições de Jesus, ele tecia, fazia tapetes, e vendia os tapetes para não ser pesado a ninguém. E isso ele fazia em cada lugar onde eles paravam. Aí, aquele ali é o Zaqueu. O Zaqueu era pequitinho, que nem eu, assim, bem pequenininho.
E aí o Zaqueu, querendo ver Jesus que estava entrando na cidade, ele pegou e subiu numa árvore para poder enxergar Jesus. Mas Jesus já sabia quem era Zaqueu e qual é o ensinamento que ele ia dar através de Zaqueu. Ele se convidou para ir almoçar na casa de Zaqueu. E aí vários dos discípulos acharam ruim aquilo, porque ele era, como é que fala? A seita deles lá, que era muito radical, né? Fariseu. Ele era fariseu, falou, como o senhor vai comer com um fariseu? Aí ele falou, a lição que ele deu, o problema é o que, não é o que entra pela boca e como entra, é o que sai dela. Mais uma lição no cotidiano, almoçando com um fariseu. E vai assim por diante. Na doutrina espírita, como é que tem sido as nossas relações no cotidiano? A gente tem cumprido o nosso papel de espírita? Essa é uma pergunta que a gente tem que levar e pensar muito nela todos os dias da nossa vida, porque esse é o nosso papel. E lá no Sede Perfeitos, do Evangelho, no item 10, ele diz assim: o sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós precisamos manter uma sintonia com a espiritualidade, apesar de nós estarmos imersos no nosso cotidiano. Aí ele quis dizer foi isso. Então, para uma boa sintonia é necessário o quê? É necessário respeito, é necessário humildade, é necessário resignação às forças que estão acima das nossas possibilidades. Quanta coisa acontece no nosso dia que não tem jeito de se mexer naquilo. Para que a gente vai dar murro em ponta de faca, ficar conturbando o nosso coração se as coisas são como são? Perceber que o mundo não se manifesta em razão do nosso próprio capricho. Essa aqui dói, né? Porque é muito assim que a gente age no nosso dia a dia. E que o mundo tem as suas leis e regras e que devemos nos adaptar a elas. Então, assim a gente conseguirá uma melhor sintonia. E aí ele faz uma comparação que eu achei muito legal. Que o homem piedoso é aquele pescador que não tenta controlar o mar. Ele vai lá para o trabalho dele, está cheio de onda, tem tempestade, ele não tenta controlar aquilo. Ele se amolda, se adapta, tenta ganhar o seu sustento e volta para casa, né? Ele tenta interagir de maneira mais inteligente. Ele não briga com o mar, ele se adapta. Então ele flui. Ele vive a vida dele, ele ganha o dinheirinho dele e tudo bem. As pessoas encarnadas hoje em dia querem burlar as leis da natureza. A gente não dorme na hora errada, não dorme a quantidade de horas que a gente deve dormir. A gente come excessivamente. A gente faz tudo de maneira inadequada, né? E aí depois a gente reclama porque o nosso corpo começa a reclamar. Então aí vem um outro lado. É a ditadura do politicamente correto. Eu preciso ser magro, eu tenho que emagrecer. Ai meu Deus, que não sei o que. Aí começa a fazer aqueles regimes loucos que acaba adoecendo por conta dos regimes. Se ao contrário tivesse uma dieta mais adequada, as coisas fluiriam de maneira melhor. O ato da sintonia, então, é um ato de sentimento e não um ato do intelecto. O intelecto precisa também de exercício constante de investigação e de reflexão. Nós temos uma infinidade de livros. Bendito Chico Xavier, com Emmanuel, mandando isso, não sei quem. Bendito todos os outros médiums. Tem uns grandes médiums no Brasil que ainda estão encarnados, trabalhando ativamente, nos dando livros uns atrás do outro. Eu estou lá com 2 livros do Dr. Inácio ainda que eu não consegui nem começar a ler. Então, a questão é essa. A gente precisa se adaptar ao nosso cotidiano de uma maneira positiva, de uma maneira que nós possamos tirar o proveito adequado dele, para que a gente seja a pessoa que Jesus quer que a gente seja e que o Espiritismo nos concita também a ser, né? Atualmente nos preocupamos muito com a massa corporal, isso aí eu já falei, né? Aí achei interessante ele falar assim: você preocupa muito com o corpo, aí vai lá para a academia, malha, mas aí começa a guardar mágoa no coração, começa a
Assado, socorro. Então, a gente precisa, então, pensar o seguinte. Aquelas mágoas que a gente guarda, elas não têm caloria, mas elas têm um peso enorme na nossa consciência. E aí a gente não consegue, de maneira nenhuma, se ver bem, viver bem, porque a gente busca coisas para nos satisfazer o ego atual, agora, e querendo ser o mais rápido possível, ao invés de estar aproveitando o cotidiano que a gente consegue ter. Mas tudo bem. Então, o importante, o que ele diz, que ele chama muito a atenção, é para que a gente não fique imaginando. Tem gente que fala assim, quando eu aposentar, aí eu vou trabalhar, viu? Eu vou para o centro, aí eu vou trabalhar na sopa, eu vou trabalhar não sei o quê, eu vou fazer visita na favela e tal. E fica, né? Não, agora não dá, porque eu tenho que suprir minha família, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Aí vai chegando. Quando chega a aposentadoria, muitas vezes a pessoa já está doente, alquebrada, e não consegue fazer mais muita coisa. Quer dizer, é complicado essa história da gente querer o aqui e o agora, né? De uma maneira assim tão inusitada, de uma maneira tão forte, que faça com que a gente vá, por exemplo, sair com a família. Vamos sair com a família, vamos num restaurante, vamos almoçar fora hoje. Quem tem condição, vamos almoçar fora hoje. Chega lá, todo mundo senta, cada um pega o seu celular e ninguém conversa um com o outro. Ninguém conversa. Se você está num grupo de amigos, a grande maioria das pessoas está preocupada em ver o que tem no zap, o que não tem. Então a gente perde a chance do contato, do carinho, da atenção, né? Perde a chance de crescer dentro do nosso cotidiano. As coisas mais simples são aquelas coisas que mais vão nos ensinar no nosso cotidiano. É muito interessante que outro dia um passarinho caiu do ninho lá perto de casa, minha nora falou, tem um passarinho aqui. Aí o Massato foi lá e pegou, era um bem-te-vi. Ai, que belezinha, ele levou para casa, botou na caixinha, nós cuidando dele, o Massato fez papinha, tal. Quando ele ficou mais fortinho, nós pusemos ele no quintal, onde eu tenho meus bonsais, então ele ficava pulando de um bonsai para o outro, que não sabia voar ainda, e gritando, e chamando a mãe, e nada. E essa mãe vinha por ali e tal, mas também não conseguia levar ele dali. Conclusão, só conseguiu sair quando ele realmente voou, e ele ficava ali, comia o que a gente dava, e foi embora. E aí, muito interessante, que eu notei que de vez em quando eu ouvia esse aí eu respondia, e ele falava comigo, ficava falando. E é muito interessante. Eu falei, eu vou botar, porque tem uns pardalzinhos que entram em casa e ficam roubando a ração do meu cachorro. Ele é pequenininho, raçãozinha pequenininha. Aí eu falei, tá certo, eu vou botar lá fora um potinho com água, um com quilera, para os passarinhos pequenininhos, e um com raçãozinha para os bem-te-vi, sabiá, etc. E pus. A minha casa é um monte de passarinho o dia inteiro. É uma delícia. Às vezes eu estou sentada, digitando poesias, né, das psicografias, ou fazendo a edição para poder mandar para as pessoas e tudo. Entra de 3 ou 4, vão pulando assim no meio da sala, vem, vai para lá, vem para cá. Aí o outro começa, eu respondo. E tem um dia que ele chega lá, não tem mais comida para ele. Ele grita, dá 3 gritos, aí eu apareço, não tem papá, ele voa. Daí a pouco eu grito, que eu já pus a comida, aí ele volta, vem e come. Então essas coisas simples da vida, para nos encher a alma de alegria, com todos os problemas que a gente tem durante o dia, com tudo que a gente tem, né? Com o Covid aí ameaçando ainda, e vai continuar por muito tempo que ele veio para ficar, a gente vai ter que aprender a conviver com esse bicho. A verdade é essa. Mas aí, então o ato de sintonia é um ato de sentimento e não só do intelecto. E o intelecto precisa de reflexão também. Vamos lá. Aí o mundo corporal, aí os traumas que a gente cultiva, tudo aquilo que acontece de ruim na vida da gente, meu Deus do céu, por que a gente
não deixa para lá, depois passou, melhorou. Ou uma doença, ou um filho que teve um problema sério, ou qualquer coisa. Não, mas a gente tem que contar. Cada pessoa que chega, menina, você não sabe o que me aconteceu. Olha, e vai. Não tem necessidade disso. Não há necessidade alguma disso. Né? Porque isso você vai estar guardando dentro de si coisas que vão te tirar do equilíbrio. Aí a gente fica remoendo essas dores e chora e não sei o quê, sem pensar no passarinho que entrou ali. Acabou de entrar e você não viu. Por exemplo, né? Por vezes a gente carrega uma lista imensa de mágoas e causa aquele peso. E aí o coração fica cheio de ressentimento. E você arrasta aquele coração cansado, sofrido. Não há necessidade nenhuma disso. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. É o segundo mundo na escala evolutiva. Olha como nós estamos no comecinho, gente. Nós só estamos no segundo mundo ainda. Né? Mas a gente não tem necessidade nenhuma de sofrer. A dor é inevitável, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Se nós não somos florzinha que se cheira, se nós temos coisas que limpar em nós mesmos, o nosso próprio corpo sofre com isso, né? Agora, o sofrimento é por nossa conta. A dor é inevitável, mas o sofrimento... Então, o que acontece? Você começa com uma revoltinha, coisinha assim, não, olha, não gosto daquele cara, esse vizinho não me dá paz e sossego, não sei o quê, e vai levando. Uma tristeza sutil, eu queria tanto que meu filho fizesse faculdade, ele não quis estudar, oh meu Deus, o que vai ser da vida dele? E vai indo. Um desânimo que não se explica bem porque, eu não sei, viu? A vida para mim não está tendo muito sentido. E aí, de repente, a gente se percebe uma criatura amarga. Uma criatura que não consegue nem se relacionar direito com as outras pessoas, por conta de tudo aquilo de mágoa que carrega dentro da gente mesmo. Mas para que a gente tenha uma boa sintonia, a gente precisa dar um banho no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração, para a gente poder ter essa sintonia. E os espíritos precisam encontrar em nós as condições necessários para eles poderem dar aquilo que a gente tanto grita e pede, meu Deus, me ajude isso aqui, mas a gente não oferece condições. Na saída, dá uma olhada naquele quadrinho ali, tá ali o quadro aí? Tá? Não tá. Tinha um quadro ali sobre o passe, que a energia vem, bate na cabeça, tá lá, bate na cabeça da pessoa como se fosse um guarda-chuva e cai para fora, não entra. Quer dizer, não há sintonia. E quando não tem sintonia, a gente não consegue mesmo receber aquilo que os mentores estão a nos oferecer. Agora, quando a gente se eleva, eles conseguem plantar no nosso coração tudo aquilo que a gente precisa. Porque eles encontram uma terra fértil dentro do nosso coração, se a gente se elevar. E aí no Evangelho está lá, não julgueis todavia que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, a gente pretenda que vocês vivam uma vida mística que se conserve fora das leis da sociedade que vocês estão condenados a viver. É claro, nós estamos vivendo na matéria. Lá no Evangelho tem um capítulo que fala sobre o homem no mundo. E nós temos que viver a nossa vida material também. Nós temos que pensar no futuro da nossa família, no futuro da nossa pátria, no futuro do mundo. E como é que eu posso colaborar para isso? É sendo uma pessoa melhor em primeiro lugar. E para isso eu preciso manter uma boa sintonia, porque senão eu não consigo. E aí eu achei muito interessante essa fala dele, que ao longo de um dia, de uma semana, nesse cotidiano bravo que a gente vive aí, né? A gente acaba se desidratando espiritualmente. Aí a gente precisa se hidratar. Nós temos que vir, orar, como Jesus falou, onde estiver um ou mais, 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Por mais que a gente ore sozinho, a gente precisa troca de energia. Isso é muito importante. E aí a gente vai se encontrar com pessoas as mais diversas. Por exemplo, no mundo atual a gente está vivendo coisas que nos assustam, nos
tiram do prumo até às vezes, né? Teve uma cena que eu não me sai da cabeça, de vez em quando eu lembro dela, quando eu falo dessas coisas, das criaturas que estão encarnadas atualmente, que tiveram a chance de aqui estar, que estavam perdidas lá pelos umbrais da vida, e Deus é Pai. Ele não ia deixar essas criaturas de lado sem ter uma chance daqui na Terra de tentar se melhorar para ver se consegue herdar a Terra, né? Então, tudo aquilo que a gente vê de grotesco hoje em dia, e não precisa nem ligar a televisão, porque eu, por exemplo, faz 3 anos que eu não ligo televisão na minha casa, só vejo filmes, bons filmes, documentários, entrevistas, etc. Mas o próprio dia a dia nos mostra uma violência exorbitante, uma falta de compostura, de modos, né? Essa história do LGBTIH e não sei mais o que, né? Com essa história dos banheiros múltiplos para crianças. Então, nós já temos casos de meninas que foram estupradas dentro do banheiro da escola por um cara que era trans, então ele usava aquele banheiro. Então, é complicada essa situação. E tudo isso que a gente está vivendo, aí o Celso, meu irmão, fala assim para mim, tudo normal, está tudo certo, está tudo onde tem que estar. E minha mãe falava a mesma coisa. E realmente, porque cada um de nós está colocado no lugar certo, no momento exato, com as pessoas adequadas para aprender aquilo que precisa aprender, dentro do nosso cotidiano. Não adianta querer fugir do cotidiano. E essas criaturas Deus permitiu que elas viessem, reencarnassem, por isso nós estamos tendo essa avalanche de coisas grotescas ao nosso redor. Justamente por isso. Então, o que o bom espírita deve fazer, como um bom cristão deve fazer? Orar, buscar orientar, buscar ver se a pessoa consegue, tem alguma chance de sair dessa situação ou não. Quem desce aqui perto da rodoviária, gente, ali é uma zumbilândia. Ali virou uma cracolândia. E a pessoa sai de dentro das moitas, uma coisa assim, lá perto da Câmara Municipal. É uma situação muito triste, mas é a situação que nós vivemos e precisamos viver para aprender. Aprender a acolher o irmão. Ou será que lá na casa do caminho só entrava gente bonitinha, que tivesse bem da cabeça, né? Que tivesse muito bem, concordando com todas as coisas necessárias? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Ali era desde leproso, na época chamava lepra, né? Desde leproso até os maiores desequilibrados mentais. Então a questão é essa. É aproveitar o cotidiano e aprender. Olha que coisinha mais linda. E viver o dia a dia com alegria. Alegria. A vida tem 1000 razões para a gente ser alegre. Ela oferece para a gente todo dia. Agora, tem uma coisa. Eu vou pular isso aqui rapidinho, senão vai ficar muito longo. Porque ele fala lá no Evangelho para a gente sacrificar as necessidades materiais para as questões espirituais. Mas quando você tiver que fazer isso, você faça com alegria. Porque você está fazendo o que é melhor para você e para as pessoas que com você convivem. Por exemplo, hoje eu tinha uma reunião super importante. Um cara muito importante ia palestrar lá hoje a respeito de tudo que acontece no Brasil e no mundo atualmente. Eu queria muito ir, mas eu tinha uma escala aqui para vir fazer. É uma vez por mês só que eu venho aqui. Como é que eu posso deixar de cumprir com esta tarefa, que é uma tarefa, inclusive, que me enche de energia, me enche de alegria e me dá um prazer imenso. Me faz pensar melhor, entender melhor, sintonizar melhor. Então, essa é a questão. Você deixa de lado algumas coisas da matéria e faz aquilo que é da sua obrigação dentro das questões voltadas à espiritualidade. Isso não quer dizer que você tem que ficar numa caverna, só rezando, só orando, só estudando. Não é bem assim, né? É o que o Evangelho nos fala. Aí, eu vou mostrar para vocês o cotidiano do Chico. Eu não sei se vocês conhecem isso.
Ele acordava de madrugada, né, lá pelas 4, 5 da manhã, ela tomava seu banho, tomava seu café com pão de queijo, que as pessoas que moravam lá com ele faziam para ele, cuidavam dele direitinho, né? E aí, às 6h30, ele ia para um boteco que tinha lá perto da casa dele. O boteco assim de dedo, aqueles dedos vararam a noite inteira bebendo. Ele ia lá e pedia um cafezinho. E ficava ali tomando cafezinho, tentava puxar conversa com um, com o outro, tentando ver se conseguia levar alguma coisa para aquelas criaturas tão desequilibradas. Aí um dia uma senhora, que ia muito no centro, e estudava muito, daquelas muito rígidas, né? Que ia estudar e fazer isso, fazer aquilo, ir na sessão, e não sei o quê. Ela chegou para o Chico e falou: mas Chico, como é que você faz isso? Um cara como você, que é um líder religioso aqui na cidade, 6h30 da manhã você entrar num antro daquele. Ele falou: ah, minha filha, mas não se preocupa não, que a gente engana. Quando um espírita entra num lar, num bar, o bar vira lar. Porque se você realmente é um espírito, se você realmente está tentando levar o que é bom daquilo que você já aprendeu, não tem como ser diferente, né? Você acaba transformando, você não se intoxica com aquelas vibrações e você acaba levando o necessário para aquelas criaturas. E aí depois, o que ele fazia? Tinha a desobsessão, que era o período da manhã. Depois ele almoçava, aí às 14 horas ele sentava no centro, lá na cadeirinha dele, na cabeceira da mesa, e começava a psicografar. Aí o centro lotado de gente. E ele psicografava até às 2h30 da manhã, sem levantar nem para ir no banheiro. Eu não conseguiria jamais. E aí depois que ele terminava às 2h30, o povo lá que estava ajudando, ai, graças a Deus, acabou. Ai, que bom. Aí ele vai falar assim: agora, meus irmãos, eu vou ler para vocês as mensagens. Aí ele lia uma por uma e entregava manualmente uma por uma. E isso lá ia até lá para as 4h30 da tarde, da manhã. Aí ele pegava e convidava aquelas pessoas que vieram de fora, né, espíritas de fora que foram lá para conhecer o trabalho, para ir lá na casa dele tomar um cafezinho. Aí quando foi um dia, uma noite dessas aí, às 8h30 da manhã eles iam ter um evento. E ele ia, porque ele ia ser homenageado, alguma coisa assim. Mas aí ele falou: gente, então, licença, que eu vou sair um cadiquinho, que a gente dele, né? Eu vou sair um cadiquinho, porque eu vou ter que tomar um banho, descansar um cadiquinho, porque logo mais a gente tem a nossa reunião. Aí saiu. Aí o pessoal ficou lá na sala, conversando, que eles iam varar à noite para depois levar ele. Que nada, foram embora para o hotel. E aí alguém virou e falou por Fulano Pires: ah, eu duvido que ele vai estar lá às 8h30 da manhã, não vai ter condição. Quando eles chegaram lá, ele já estava lá, cheirando a éter e rosas. Porque os espíritos imantavam ele de amor e de energia. Então, quando a gente usa o cotidiano para fazer o que a gente deve fazer, a gente consegue uma boa sintonia, consegue crescer interiormente e viver olhando para as coisas da vida e vendo que nas mínimas coisas você encontra beleza, encontra luz, encontra vida. Era o que eu tinha para dizer. Eu vou passar um monte de slide aqui, porque tem muita... Ah, isso aqui é interessante. Então, o cotidiano da nossa encarnação é o nosso maior instrumento pedagógico para que a gente se espiritualize. Não podemos deixar o nosso cotidiano de lado. É olhar ele nas mínimas coisas. Deixa eu ir passando aqui rapidinho, que eu já falei muita coisa dessas aqui, só para a gente ir lá para a bibliografia. É aquilo que a gente sai e não conversa com as pessoas, fica lá no celular, que nem a gente já conversou a respeito, e as coisas simples da vida. Tudo que é simples é o que nos traz paz na alma. Aí lá na Gênesis tem essa frase: sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Quer dizer, nós não vamos chegar perto de Deus como Jesus chega, né? Então já,
daqui trilênios, sei lá eu quantos, né? Mas o importante é a gente dar um passo após o outro. Essa é a coisa mais importante. Lá na Gênesis também tem uma frase que quando eu a li pela primeira vez, eu falei, misericórdia, isso é a consolação das consolações. Está escrito lá assim, que não existe uma só criatura no mundo, por pior que ela seja, por mais ignóbil que ela seja, que não esteja inundada do amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou inundado de amor de Deus. Então por que eu vou ter medo da vida? Por que eu vou ter medo das coisas que acontecem no dia a dia? Né? A gente precisa realmente se firmar nessa questão. Tá? E aí, a gente precisa se desmaterializar para poder sentir Deus. Essa que é a verdade. Aí eu tirei da palestra do Haroldo, do Evangelho, do Gênese, do Entre os Dois Mundos, do Divaldo, e o Livro dos Espíritos. Certo? Se alguém quiser depois olhar lá nessas coisas. Esse seminário do Haroldo Dutra é fantástico. É muito bom. Bom, então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todos os mentores, diretores espirituais desta casa, que nos acolhem com tanto amor e com tanto carinho, por esses momentos, por essas reflexões, por tantas coisas maravilhosas que nós temos recebido em nossa vida. E a maior delas, sem sombra de dúvida, além da própria vida, é o conhecimento da doutrina espírita. Que Jesus possa ser conosco e nos acompanhe durante a semana. Que assim seja. As pessoas que estão agendadas para o atendimento podem se dirigir para a salinha ao lado lá. Tá? Os demais ficam aqui na sala, que o passe é dado coletivamente em todos. Com o coração cheio de alegria, vamos encerrando mais esta reunião, na graça do Divino Mestre. E que possamos, durante toda a semana, nos lembrarmos das lições que aqui foram nos apresentadas. Que nós saibamos entrar no nosso cotidiano de cabeça erguida e coração aberto, cumprindo com os nossos deveres, com alegria no coração. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Possa abençoar a nossa pátria, os nossos dirigentes, abençoar cada dirigente de cada uma das pátrias deste mundo, todas elas tão conturbadas. Que o teu divino amor, Jesus, possa abençoar toda a nossa terra. Que assim seja.